Mas olha só, o projeto, assim, eu gostei muito, mas ele estava engavetado, eu estava trabalhando em outro segmento. Então, quando eu cheguei aqui, aí eu tive uma vantagem, né? Eu antes, como estudante de putz, nem era do mestrado, eu tinha que pedir por favor para falar com as pessoas de UK, tá? E todo mundo muito receptivo, tá? Acho que sempre foram. Mas quando você chega no Mercado Livre, facilita as coisas, né? Então, meu primeiro trabalho ao chegar aqui foi voltar a contato com mercados que já estavam maduros, né? E a gente fez muito benchmark. Que Todos legal. os grandões assim, e aí ficava mais fácil, né? Porque você tinha um cartão de visita, tá? Então a gente falou muito com esses caras grandes, né? Que a gente conhece como Tink, como Uhum. é, falamos com a Tink, falamos com a Plaid, todos esses caras que estão há mais tempo no segmento. Então acho que meu primeiro trabalho foi retomar conversas para ver o que 2016 estavam começando lá, o que tinha funcionado e o que não tinha funcionado lá até agora. Que legal, legal. Não, e você tendo olhado, você já tinha essa base, né, para de fato comparar um pouco Uhum. do que foi empolgação, do que de fato andou e tal. Pô, que legal. Aí, quando você chega assim no Mercado Livre e tal, o vamos dizer assim, tu foi a primeira pessoa do time de Open Bay que tinha mais gente? Como é que assim, como é que é a primeira semana de uma pessoa que chega num time do zero de Open Banking no meio da pandemia, sem conhecer ninguém, sem conhecer a empresa, a cultura, que é uma empresa gigantesca, né? Imagino que Uhum. não deve ter sido rápido para entender tudo. Como é que foi esses primeiros dias, assim, cara? Eu vou contar e coloco um agravante, né? Todos os meus líderes estão fora, estão na Argentina, né? Então eu preciso ainda Caraca. traduzir. Brasil, eles já conhecem bastante, né? O Meli é muito Brasil já, mas os meus dois líderes diretos estão na Argentina. Mas enfim. Então, eu fui o primeiro desde produtos, eu tinha uma única pessoa em tecnologia, que já estava há mais tempo, mas estava em zero em Open Banking, né? Então fui o primeiro, e a gente tem uma cultura no Meli muito particular. Quando eu falo Meli, estou falando em Mercado Livre, é mais pelo costume, Uhum. né? De que a gente precisa. Nós somos líderes que executam, né? Então, independente da tua função, você precisa saber executar. Então, eu tomei a decisão de largada de não montar time nos 6 primeiros meses. Então, cara, eu tinha que fazer todos os papéis possíveis, né, numa implementação de Open Banking. Então, eu precisava traduzir o que era regulação para a Argentina num tom mais estratégico, né? Eu estou falando do nosso headquarter na Argentina. Eu precisava estar em GT e eu fiquei em GT por 5 meses. Depois eu conto algumas histórias. Estava em GT Caraca. de dados na época. Tinha que traduzir algumas daquelas coisas para uma estratégia de implementação. Então, cara, eu escrevi história no, sei lá, no Gira, de algo que eu pegava no Caramba. GT e que estava no PowerPoint super C-level, assim. Não, e no Então, foi GT muito não tem louco muita isso. garantia de que vai seguir daquele jeito também, né? Então, Não, e aprendi a apanhar muito aqui dentro, né? E explicar com o tempo de que, cara, o que eu falei semana passada já não é bem assim, que não é tão simples quanto estabelecer uma lógica. E até comentando sobre GT, foi um aprendizado muito grande para mim, de empatia até. Né? Eu não tinha ainda passado por alguns perfis de empresas que estão no GT, né? E para mim foi de largada, você quer fazer um movimento focado, obviamente, na tua estratégia, mas você quer pautar pela lógica que você tem do teu histórico profissional. E quando você começa ali naquela riqueza de tipos de empresa a escutar um pouco a dor do outro lado, você cria um pouco de empatia, né? Então, de uhum, começo, para mim, foi um baque muito grande, porque o Mercado Livre é muito dinâmico, né? E a gente tem, assim, como até cultura de ter muita autonomia para tomada de decisões, ainda mais no meu caso, eu estava no Brasil sozinho, tá? E ali eu tinha que negociar, ir para uma votação, etc. Então, para mim, o GT foi um aprendizado muito grande profissional de empatia, de se colocar, né, nos calçados do uhum. outro lado e ponderar, obviamente, aquilo que era interessante para a nossa estratégia. Cara, Então, acho que esse tema de GT para mim foi bom.